E os cânticos de hoje apontam exatamente para que essa alegria ela transborde no nosso coração. Quando nós cantamos esse último cântico, dizendo: queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tuas obras em nossa vida. É isso que Deus tem feito em nossa vida. Por mais que às vezes passe desapercebido, mas Deus tem feito uma obra na nossa vida, através de nós. E o meu alerta para você, quando canta aqui nos louvores, não é só cantar. É poder olhar para a letra dos cânticos, poder realmente contemplar a soberania de Deus, a grandeza de Deus, e poder agradecer pela sua vida, por você poder estar aqui nesta manhã, e debaixo da soberania de Deus, e da nossa responsabilidade humana, nós estamos aqui nessa manhã para adorar o nosso Deus, para engrandecer o nosso Deus, para agradecer o nosso Deus, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos confrontado, nos alertado, nos direcionado e instruído, através do Espírito Santo de Deus. Que nessa manhã você possa aproveitar a cada momento, desde aquele que já chegou na escola dominical, os cânticos e agora na exposição da Santa Palavra de Deus. A mensagem de hoje que está relacionada comigo e com você no nosso dia a dia, numa frase que nós devemos resgatar sempre, estabelecer sempre no nosso coração, é olhar e guardar o nosso coração. Olhar e guardar o nosso coração envolve nossas atividades do dia a dia, o que pensamos no dia a dia, o que queremos realizar no dia a dia, o que realmente nós vamos permitir que Deus nos confronte através do Espírito Santo de Deus, das nossas inclinações para o mal, e principalmente do que o texto vai nos mostrar nessa manhã, da nossa inclinação em negar o nosso Senhor dia a dia. Parece que essa não é uma verdade na nossa vida, mas isso faz parte do nosso dia a dia também. Negamos ao nosso Senhor, às vezes, os nossos pensamentos, negamos o nosso Senhor através das nossas atitudes, do nosso testemunho, e negamos o nosso Senhor através até do nosso modelo de arrependimento de algo que fazemos. Então, nessa manhã, fique bem atento, permita que o Espírito Santo de Deus conduza o seu pensamento, o seu entendimento naquilo que vai ser falado nesta manhã. Assim como você já ouviu os cânticos nessa manhã, assim como você já participou da escola bíblica dominical, que agora o Espírito Santo de Deus te direcione, te conduza na meditação da palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez, curva sua cabeça, vamos orar pela exposição da palavra. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, somos gratos a Ti, a Deus, mais uma vez, por cada cântico aqui apresentado, por falar aos nossos corações também. Te louvamos, Senhor, Te bendizemos nessa manhã por isso. E nesse momento, Senhor, Te agradecemos também pela Tua santa palavra que vai ser exposta, que o Teu Espírito Santo nos dê direcionamento, nos dê entendimento, nos dê, Senhor, realmente o entendimento da confrontação também, a qual nós precisamos a cada dia. E diante de Ti, Senhor, nessa manhã também, já pedimos perdão a Ti, ó Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pela nossa inclinação do nosso coração para o mal, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, trata conosco através da Tua santa palavra e nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática. É isso que nós Te agradecemos nessa manhã como a Tua igreja reunida nesse lugar. Igreja prevalecente, igreja que Te adora, que Te louva, Senhor. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 69 ao 75, dando continuidade à nossa exposição no Evangelho de Mateus. Esse mesmo acontecimento, ele acontece também nos outros evangelhos, em Marcos, Lucas e João. Vai relatar a respeito
do comportamento do apóstolo Pedro. E nesse capítulo nos é apresentado realmente um acontecimento notável aqui, e profundamente instrutivo também para a vida cristã. Se é um acontecimento notável e instrutivo para a vida cristã, então tem aplicações, tem lições para nós. E nós vamos ver nesse texto de hoje o comportamento de um homem que foi alertado pelo seu Senhor já lá atrás, dizendo: olha, ainda que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. Homem esse que foi chamado para uma obra lá no começo, quando nós olhamos lá para Mateus capítulo 4, nós vamos ver lá Jesus chamando Pedro, mais os irmãos, para uma obra. E é interessante que lá quando nós olhamos, Jesus chega ali na Galileia, ele começa a falar e vira para esses homens e fala assim: você não será mais pescador de peixes, mas de homens agora. Imediatamente esses homens largam as suas redes e começam a seguir a esse mestre. Aí esse que começava a pregar a respeito do reino, que curava enfermos, que as multidões se aproximavam dele, e esses homens vivenciavam tudo isso. E esse homem principal, Pedro, estava ali também. E aí nós vemos em Mateus capítulo 26, também ali do versículo 31 ao 35, que Pedro é um dos que fala abertamente, como se dissesse aquela expressão, bate no peito e diz assim: olha, Senhor, não se preocupe com isso, se eu tiver que morrer, eu vou morrer pelo Senhor. E Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, ainda que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. Jamais, Senhor, jamais. Parece que tem muita semelhança conosco, né? No nosso dia a dia, na nossa vida cristã também. Parece que nós somos super crentes, batemos no peito achando que somos super crentes, e muitas vezes somos necessitados da graça de Deus, de um arrependimento sincero, diário, de um reconhecimento de uma vida cristã autêntica, de mudança diária em nós, para que não neguemos ao nosso Senhor. E Pedro acredita ser a pessoa, e junto com os discípulos também, nós já falamos isso aqui, os discípulos, assim como Pedro, os discípulos também colocam: não, Senhor, se tiver que morrer, nós vamos morrer pelo Senhor. Aí quando acontece todo o processo em que Judas entrega Jesus ali aos sacerdotes para ser preso, e nós vamos ver uma cena agora, em que lá em João, no Evangelho de João, capítulo 18, vai dizer que um dos discípulos conhecia o sumo sacerdote, e Jesus foi levado até esse local, esse templo, digamos assim, essa casa, digamos assim, do sumo sacerdote. E João vai relatar que um discípulo conhecia, então permitiu que entrasse para ver Jesus preso. E nós vimos semana passada que Jesus passou pelo processo, sabe, de ser esmurrado, esbofeteado, cuspido. Nós vimos isso semana passada aqui. E agora nós estamos vendo uma cena aqui, em que acontecerá tudo aquilo que já foi predito. E nós falamos sempre da questão da soberania de Deus, da fidelidade de Deus, dos acontecimentos que Deus relata na história dele, nos atributos que ele demonstra também para mim, para você e para o homem. E nós estamos vendo aqui e podemos enxergar o atributo do amor de Deus. Havia um propósito divino que Jesus passasse por isso. Havia alertas para os seus discípulos. E aí nós vemos agora na leitura exatamente 3 verdades que nós vamos destacar nesta manhã aqui. E eu quero que você fique bem atento nisso. Vamos ler o texto. Versículo 69. Diz assim: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que o dizes. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, ao qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia.
Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém. Nós sabemos que a história mostra para nós a traição de um homem, Judas. Nós sabemos que a história mostra para nós também esse Pedro. E a pergunta que eu faço inicialmente é assim: o que aconteceu com Pedro? Podemos pensar dessa forma: o que mudou em Pedro, aqui nesse momento? Ele de longe, observando todo o acontecimento, não se revelando quem ele era, não mostrando quem ele era, mas as pessoas conheciam, as pessoas tinham visto que ele estava num contexto ali com Jesus. E preste muita atenção nessa construção. As pessoas estavam observando que ele estava ali naquele contexto. Jesus pregando às multidões e Pedro lá junto. Jesus curando multidões, Pedro lá junto. Jesus enviando discípulos e Pedro fazendo parte. E aí aqui agora, pelo que o texto nos mostra, parece que ele quer esconder, mas ele ao mesmo tempo, ele quer tomar alguma atitude, mas aí o seu coração é o que fala mais alto. Então vale a pena nós olharmos o dia a dia e olharmos para o texto aqui e imaginarmos da seguinte forma, né? Olhe e guarde o teu coração. Olhar e guardar o nosso coração, ele envolve confrontações diárias, a qual nós precisamos olhar para o nosso coração e pensar: o que eu tenho guardado no meu coração como cristão? Porque Pedro aqui, o que estava no coração dele? O que aconteceu com ele? Jesus o alertou, ele bateu no peito dizendo: jamais, se tiver que morrer pelo Senhor, vou morrer. E aí aqui ele está escondido, recuado. A Bíblia não fala isso, mas talvez com medo do que poderia acontecer. E aí nós vemos aqui em primeiro momento, uma pessoa reconhece ele, fala: tu és pessoa que estava também com Jesus o Galileu. O primeiro comportamento dele deveria ser, no nosso ponto de vista: não, era eu mesmo, ele é meu Senhor, ele é meu Salvador, eu entendo que ele é meu Senhor, meu Salvador. Qual a primeira reação dele, daquilo que estava no coração dele? Não conheço. E aí parece que ele afasta, e no Evangelho de João vai dizer que ele se assenta ali numa fogueira, junto com outros, para se esquentar, porque na época era frio, para se esquentar ali, e está no meio ali, está como um agente secreto, ali um crente secreto, um crente camuflado, vou usar esse termo aqui. E aí pela segunda vez, alguém aborda ele e fala assim: mas você não é aquela pessoa que estava com Jesus, o Nazareno? E ele imediatamente, pela segunda vez, ele fala: não, nem sei quem é esse homem, não conheço. E olha só que interessante, as culturas na época, elas se contrapõem. Há diferente sotaque, que nem nós aqui. Cada um de nós aqui temos uma origem de etnia, de povo, ou de região do Brasil aqui. Se chegar pessoas diferentes de regiões do Nordeste, nós vamos reconhecer na hora pelo sotaque. Chegar uma pessoa do Sul, vamos reconhecer na hora pelo sotaque. Se chegar uma pessoa do interior de São Paulo, vamos conhecer. Não é do nosso contexto cultural. E aí pela terceira vez, alguns homens chegam perto dele e falam assim: olha, te conheço porque o seu dialeto, o seu idioma te entrega. E aí a reação dele, talvez irada, ele começa a amaldiçoar, dizendo assim, olha, praguejar, dizendo: não, eu não conheço esse homem, eu não conheço, eu não sei quem é.
pela terceira vez. E aí, imediatamente o galo canta. Aí o que ele traz à memória? O que Cristo falou a ele? Por isso, o quanto é importante nós olharmos e termos o entendimento de que guardar o coração, ele envolve disciplina, envolve relacionamento com Deus. Ele promove em nós um alerta do que está cheio o nosso coração. O próprio Jesus ensina para nós, dizendo: a boca fala do que o coração está cheio. Como tem sido o nosso dia a dia? Qual que é a reação de Pedro aqui? Por isso que eu pergunto assim: o que aconteceu com Pedro? Um homem forte, um homem ali que recebeu do próprio Cristo: olha, tu és Pedro, tu és rocha, e sobre ti edificarei a minha igreja. É uma afirmação de Jesus para ele. Assim como é uma afirmação para mim e para você, de Cristo Jesus: você é um servo, uma serva do Senhor, eu te guardo, eu te sustento. E nós não atendemos essa afirmação. E talvez no nosso dia a dia, nós não absorvemos o quanto nós devemos realmente olhar e guardar o nosso coração das coisas que nos afastam de Deus, das coisas que vão nos promover, talvez o mesmo comportamento de Pedro: negar uma vez, negar duas, três. Quantos anos você tem de vida hoje? Quantas vezes na sua jornada de vida você já negou a Cristo? E o negar a Cristo, aqui há testemunhos. Testemunhas olhando e ouvindo o discurso de Pedro dizendo: eu não conheço, não sei o que o dizes. E aí, por último, quando o galo canta, Pedro se lembra. E aí é um fator importante aqui para nós olharmos. Pedro se arrepende e chora amargamente. E aí eu quero destacar para você pelo menos essas três verdades, ao qual nós devemos pensar dia a dia. Que é: olhe, mas olhe mesmo, e guarde o teu coração. Olhe e guarde o teu coração dia a dia de um falso relacionamento com Deus. O quanto o nosso relacionamento realmente é verdadeiro com Deus. O quanto o relacionamento de Pedro era fidedigno ao Senhor. Alguns vão dizer, e isso é um perigo, vão dizer: não, mas Deus sabia de tudo. Sim, Deus é soberano. Mas Deus está tratando o coração desse homem, no profundo, lá dentro do coração, na confrontação. Jesus falou, assim como o Senhor fala conosco dia a dia: mude, entre no processo de regeneração, seja diferente, e nós batalhamos. Há um processo aqui, há um processo desde o início, desde o chamado de Pedro. Um dia nós recebemos um chamado, Deus usou alguém para falar do Evangelho para nós, e reconhecemos que somos pecadores, e aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse é o processo, e entramos no processo de arrependimento dos nossos pecados. E quando aceitamos a Cristo Jesus como Senhor, o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada em nós. E com isso, Ele vai nos ensinando um processo, vai nos instruindo, nos alertando do dia a dia de como deve ser a nossa vida. Assim como Pedro. Afirmações, chamou, afirmou que ele seria a igreja, falou para ele: você vai me trair, você vai me negar 3 vezes, e aconteceu.
olhe e guarde o seu coração. Esse é um fator principal para nós, crentes, no dia de hoje. Estabeleça um relacionamento sincero com Deus. Pedro aqui, na nossa visão de hoje aqui, ele não tinha um relacionamento pleno com Deus, com Jesus. Porque se ele tivesse, ele teria, no momento ali, já falado, não, ele é o Cristo. Eu estava com ele. O que eu quero destacar também aqui para você, é que a nossa vida cristã, ela é um processo. E processos, eles são muitas vezes dolorosos. Mas nós precisamos entender, assim como Pedro entendeu, lembrou, o Senhor me falou aquilo. E há um arrependimento sincero aqui. Chorou amargamente. Conseguimos definir o que é chorar amargamente? Por um arrependimento. Eu vou usar uma palavra com muito cuidado aqui. Talvez eu e você nunca experimentamos isso. Chorar amargamente de arrependimento. Porque não entendemos uma das verdades. Porque não praticamos uma das verdades. Que é realmente ter o quê? Um relacionamento sincero com Deus. E não um falso relacionamento. Um falso relacionamento que promove negação. Que nega Jesus. Que nega o Senhor no nosso dia a dia. Que nega o Senhor nos nossos pensamentos, nas nossas ações diárias. Temos que pensar a respeito disso. E o texto é claro nisso. 3 momentos. Pedro, ele realmente ele dá um falso relacionamento que ele tinha com Jesus. Não o conheço. E aí a segunda verdade é olhar e guardar o nosso coração de um falso testemunho. De um falso testemunho cristão. E temos que ser verdadeiro no nosso testemunho. Aqui, nós vemos Pedro ali, como eu falei já, ele poderia falar assim, não, eu sou realmente um dos apóstolos, ele fez uma afirmação comigo, eu estabeleci um relacionamento com ele sincero, não um relacionamento falso, e eu sou uma testemunha dele. Mas aqui em nenhum momento ele se identificou como um testemunho. Falso testemunho. E nós? Nosso dia a dia. Onde estamos? Que testemunho temos dado? Se alguém chegar para nós e perguntar assim, você é de Cristo Jesus? Como que você responde? Como que eu respondo? Demora um pouco, parece que aquilo ali constrange, parece que causa uma vergonha. Como é isso? Que testemunho temos dado? Que testemunho Pedro deu aqui? Trazendo como lição para nós, como uma das verdades aqui. De olhar e guardar o coração. Isso que é importante, olhe. E guarde o teu coração. Dessas questões, eu estou no meu trabalho, mas eu não posso expressar muita coisa, porque eu não posso demonstrar que eu sou crente, eu não posso, no meu dia a dia, na rua. Isso é negar a Cristo. Isso é negar a sua essência. Essa é a segunda verdade. Nós não entendemos o que é realmente o verdadeiro testemunho. Em João capítulo 18, a situação ela é tão delicada, assim, que João vai escrever que Jesus, no momento que ele está ali, ele olha para Pedro. Quando você vai ler lá, João do 31 ao 35, que ele olha para Pedro. Pedro, o falso relacionamento. Pedro, um falso testemunho.
ali diante das pessoas. E Jesus olha para ele. Se você ler o texto, vai dizer que Jesus finta o olho nele. Como se dissesse: o que você está fazendo? E aí ele lembra. Ela também vai dizer que ele chora amargamente. E aí esse termo chora amargamente, ele relaciona realmente a tristeza profunda. Mas aí nos remete à terceira verdade aqui: o arrependimento. Quando nós entendemos a respeito do arrependimento, nós diariamente nos voltamos para Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. Depois nós já conhecemos toda a história de Pedro. E eu enxergo aqui que Jesus trabalha com esse homem, assim como trabalha comigo e com você diariamente, nos confrontando, esperando de nós um relacionamento sincero com Ele, esperando de nós um testemunho verdadeiro, esperando de nós que não o neguemos nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, esperando de nós um verdadeiro arrependimento. Há tantas coisas que nós fazemos diariamente, a qual remetemos o nosso pensamento ao Senhor, dizendo: Senhor, me perdoe. E aí parece que depois na frente nós repetimos isso de novo. Um arrependimento sincero, eu vou usar esse termo, com um choro amargo, ele promove em nós crescimento espiritual, e é o que nós precisamos. E Pedro aqui nessa situação, após chorar amargamente, ele entende e ele sai. E depois lá na frente nós vamos ver toda a questão, a continuidade da história, mostrando que esse homem entendeu. Esse homem passa agora a ser um testemunho vivo verdadeiro, passa agora a ter um relacionamento verdadeiro, e passa a entender realmente o que é o arrependimento sincero. Por isso que eu digo para mim e para você: estabeleça, olhe e guarde o teu coração de um falso relacionamento com Deus, de um falso testemunho lá fora, diante das pessoas com Deus. E que seja preparado o seu coração para um arrependimento sincero, dia a dia. Traga essa frase dia a dia na sua mente, de olhar e guardar o teu coração das coisas desse mundo. Para que lá na frente, é um processo, lembre-se disso, que lá na frente, como Pedro, quem for expor aqui vai ter essa oportunidade, e eu digo essa alegria também, que Jesus confronta Pedro de novo, assim como confronta nós diariamente. Lá na frente, Jesus vai chegar para Pedro e vai dizer assim: tu me amas, Pedro? Pedro vai dizer: tu sabes, Senhor, que eu te amo. E Jesus pergunta a segunda vez: tu me amas? Fala assim: tu sabes que te amo, Senhor. E Jesus faz o quê? Pergunta a terceira vez. E alguns vão dizer que Pedro se entristece. Mas Pedro entendeu a mensagem. A mensagem de arrependimento. E a mensagem de entender: eu vou dar o testemunho verdadeiro. Eu vou ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Eu vou estabelecer isso. E eu volto à pergunta: o que aconteceu com Pedro? Aqui. Homem chamado, deixou imediatamente a família, viu todos os milagres, num período pequeno, num período curto, 3 anos e meio, alguns historiadores vão relatar isso. Recebeu a afirmação de Cristo: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Depois ele se exalta dizendo: Senhor, se eu tiver que morrer, por ti nós vamos morrer. E o Senhor alerta:
dizendo: tu me negarás. O que eu quero trazer para nós como igreja, como servos do Senhor, agora é: o quanto nós temos de Pedro? Quanto nós negamos ao nosso Senhor diariamente? O quanto de nós não temos um relacionamento sincero com Deus? Quantos de nós estabelecemos um relacionamento falso com Deus? Um relacionamento falso de que vamos nos empenhar mais na obra, um relacionamento falso de que vamos ser mais leitores da palavra de Deus, um relacionamento falso de que vamos orar mais, um relacionamento falso de que vamos evangelizar mais. Pessoas precisam ouvir o Evangelho. Pessoas precisam conhecer a Cristo Jesus. E você tem uma afirmação de Cristo. Nós vamos ver logo em breve em Mateus 28. Ide, fazei discípulos. Você tem essa afirmação, eu tenho essa afirmação de Cristo. O que nós temos feito? Que testemunho temos dado lá fora? Se vivemos num momento como esse de perigo, de dificuldade, como é o nosso comportamento? Que testemunho temos dado? E qual é a forma quando nós estamos diante de Deus com os nossos pecados? De que maneira eu tenho me arrependido disso? Pedro, homem forte, homem que andava com Cristo, se tornou fraco, se tornou um negacionista. Não entendeu nada. E eu e você? Quantas vezes negamos a Cristo no nosso dia? E o negar a Cristo, muitas vezes no nosso dia a dia, é fechar as Sagradas Escrituras e gastar tempo com coisas que não vão edificar a nossa vida. Estabeleça para você critérios, estabeleça disciplinas diárias para que você possa realmente ter um verdadeiro relacionamento com Deus, não um falso relacionamento. Ter realmente, através das pessoas que te olham, te observam, ou que chegam e te questionem, o verdadeiro testemunho. E no seu momento de solitude, nos seus atos, nos meus atos, nós podemos nos arrependermos verdadeiramente. E continuarmos, seguirmos, olhando para Cristo, olhando para uma vida cristã que é alicerçada na pregação do Evangelho. Eu olho hoje aqui e penso muitas vezes, quantos de nós poderíamos já estar anunciando ou ajudando pessoas através da evangelização? Não para encher a igreja, não é essa a nossa visão. A nossa visão é que nós tenhamos um processo de transformação. Tenhamos assim, realmente uma vida cristã autêntica. E eu vou falar mais para os homens, mas serve também para as mulheres. Quando eu olho para 1 Timóteo lá, eu olho lá e falo assim, olha, 4 diz assim, seja irrepreensível. Quais são as nossas atitudes de hoje? Por isso nós temos que fazer o que, irmãos? Olhar e guardar o nosso coração. Dia a dia. Estabelecer isso como um compromisso diante de Deus. Senhor, me ajude a olhar o que está no meu coração, a guardar o meu coração. Para como que foi falado domingo pela manhã.
que eu não seja ou que eu não tenha um relacionamento falso com o Senhor, que eu não tenha uma atitude de uma falsa testemunha do Senhor, e que eu entenda e que eu esteja preparado sempre para um verdadeiro arrependimento. Amém? Deus nos abençoe e nos conduza a cada dia, e que essa semana nós possamos trazer à memória tudo o que nós ouvimos, tudo o que aconteceu aqui nesta manhã, que nós possamos olhar e guardar o nosso coração. Olhar e guardar o nosso coração para quem? Para Deus. Para aquele que me salvou, te salvou, para aquele que nos dá direcionamento, nos dá sabedoria para lidar com as situações do mundo, para lidar com o nosso coração pecaminoso, para lidar com os nossos pensamentos maus. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor pela exposição da palavra. Feche seus olhos. Senhor, nós se bendizemos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio concedido a nós nesta manhã, de podermos entender, Senhor, que devemos olhar e guardar o nosso coração. Olhar e guardar o nosso coração, Senhor, muitas vezes o relacionamento falso contigo que nós construímos. Nos ajuda, Senhor, e nos perdoe por isso. Nos ajuda a construirmos um relacionamento sincero contigo. Através, Senhor, da tua santa palavra, através da oração, através do compromisso na tua obra também, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não sermos, Senhor, testemunhas falsas lá fora, só de aparência, mas que as pessoas possam olhar em nós e ver em nós, Senhor, a tua glória e ver algo diferente em nós, a ponto de despertar nessas pessoas, Senhor, o interesse de perguntar a nós por que você é diferente, e que nós possamos dizer: porque eu tenho um relacionamento sincero com meu Deus, porque eu sou testemunha viva do Senhor. E que possamos também, ó Deus, estarmos preparados em entender e buscarmos isso, estabelecermos isso em nossa vida, de um arrependimento sincero diário, assim como Pedro. Teu servo lá atrás chorou amargamente quando lembrou, Senhor, e que nós possamos trazer à nossa memória, no momento dos nossos atos pecaminosos, Senhor, a tua glória, o teu sacrifício naquela cruz, para que haja regeneração, para que haja em nós, Senhor, transformação diária. Muito obrigado, Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos nessa manhã pela exposição da tua santa palavra. Amém.